Olá, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a esse vídeo do YouTube. Vocês sabem que eu não publico muito vídeo no YouTube com muita frequência, porque eu concentro conteúdo no canal do Instagram e já faço masterclass no Núcleo, já gravo curso que é sobre isso, inclusive, que eu vou falar hoje. É, já tem podcast, enfim, eu já tenho vários espaços onde eu falo sobre tarô e me comprometer com o YouTube numa frequência específica, com uma recorrência específica, seria um pouco irreal da minha parte e acho que também excesso de conteúdo, né? Às vezes menos é mais. Então, estou aqui hoje para falar sobre tarô e amor. Eu recentemente lancei um curso sobre tarô e amor. E se você, por exemplo, já está pensando, ai, vai vender curso, não quero saber, não tem problema, você não precisa assistir esse vídeo até o final se não quiser, mas sugiro que você fique comigo aqui, porque é possível que ao longo desse vídeo eu traga para você algumas reflexões ou algumas sugestões que eventualmente contribuam aí com seus conhecimentos ou com seus estudos e suas práticas. Se já contribuir, tá ótimo. Então veja, estou aqui para falar de um curso, mas vocês vão ver que eu vou falar sobre o assunto, porque eu não sei fazer essas coisas separadamente. Acho que se eu tivesse que falar só sobre o curso, quanto é, como é, isso para mim ficaria faltando um pedaço, tá? Então, fiquem comigo aqui até o final, que eu vou comentando coisas que eventualmente possam ajudar vocês aí, de alguma maneira, nas suas leituras e nas suas práticas oraculares com o tarô. Bom, é, esse curso, a iniciativa desse curso, ela acontece eventualmente. Então, de dois anos, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, no máximo, eu atualizo os meus cursos. Por quê? Porque muda o curso? Não. O coração do curso, né, aquele núcleo duro do curso, ele continua sendo o mesmo. Eu ofereço esse curso, eu dou essa aula, essas aulas há mais de 20 anos e o coração do curso ele segue igual. O que muda? Mudam os exemplos, mudam os contextos, às vezes algumas referências, trago novos autores, enfim. Eu vou lá e arejo aquele material para quem se interessa sobre o assunto, né? Para pessoas que nunca fizeram e querem fazer, para pessoas que queiram, por exemplo, revisar e ver quais são as novidades, quais são as atualizações, enfim. Então, de vez em quando eu atualizo. Dessa vez, esse curso foi uma experiência específica, foi muito especial. Por quê? Porque eu resolvi que eu queria abrir o olhar sobre as relações amorosas, porque a gente vive numa realidade onde, ainda bem, hoje, quando a gente fala sobre amor, a gente não fala mais só sobre aquele formato de amor, aquele formato de relacionamento que a gente já tá supostamente careca de lidar, tá? Isso não é uma reclamação, isso não é um problema. Porém, a gente também não pode ignorar que nem todo mundo é feliz do mesmo jeito. Nem todo mundo ama do mesmo jeito. E se o tarô é plural, por que não pluralizar a nossa leitura também? Por que não encontrar caminhos de analisar relações que sejam plurais, vínculos que sejam que saiam fora ali daquele padrão que a gente está acostumado? A realidade é que durante muito tempo a gente jogou tarô sempre partindo de um padrão. E se a gente, de novo, olhar o tarô como uma ferramenta plural, por que não pluralizar a nossa leitura também? Por que que eu preciso necessariamente só fazer jogos que envolvem um casal? Por que que eu não posso fazer jogos ou encontrar tiragens que me ajudem a analisar vínculos que não sejam monogâmicos? Por que não considerar outros tantos aspectos que envolvem a nossa realidade atual, né? E que, de novo, essas coisas sempre existiram, né, gente? A gente também não pode ser ingênuo e falar, ah, isso começou agora. Não começou agora. Essas coisas já existem, essas situações já existem, essas pessoas já existem. O que acontece é que atualmente, finalmente, a gente está encontrando espaço de falar sobre isso.
E por que não encontrar espaço no oráculo para analisar essas coisas com mais atenção, com mais cuidado, sem ficar acochambrando, sem ficar adaptando? Porque aí a gente acaba caindo um pouco naquela lógica, que é aquela lógica que eu acho um pouco complicada, diga-se de passagem, que é, todo mundo é igual. Tanto faz a cor, tanto faz o sexo, tanto faz. Não tanto faz, não. Faz diferença, tá? E sim, somos todos humanos, mas ninguém é igual a ninguém. Somos todos humanos, mas já, como diria, inclusive, o neuropsiquiatra vienense Viktor Frankl, somos todos humanos, mas cada um é único e irrepetível. Então, assim, é importante que no oráculo a gente encontre esse espaço de irrepetibilidade, de unicidade, onde a gente vai olhar para a gente, na nossa realidade. É diferente a gente fazer análise de um jogo para um homem e uma mulher heterossexuais que estão ali naquele formato de casal e que, de novo, isso não é um ataque a esses casais. Eu faço parte de um desses casais, por exemplo. Então não teria muito cabimento eu criticar esse formato. É o formato que eu escolhi, por exemplo, para viver a minha vida afetiva. Mas eu não deveria, pelo menos na minha concepção, eu não deveria ignorar e anular todas as outras formas de amor. A gente tem esse hábito, né? Então, porque uma pessoa, por exemplo, lá no Instagram, resolve abrir o seu perfil e contar a sua trajetória com uma doença grave, por exemplo, porque essa pessoa muitas vezes é enxergada como uma pessoa melhor ou mais capaz de lidar com aquela doença do que alguém que prefere não estar na rede social falando sobre o seu problema, né? Por que que a gente tem que achar que todo mundo tem que ser feliz do mesmo jeito, amar do mesmo jeito, chorar do mesmo jeito, sofrer do mesmo jeito? Então, de novo, se o tarô é plural, por que a gente não pode pluralizar a nossa leitura? Foi pensando nisso que eu sentei para rever esse curso. Mantive o seu núcleo duro, o seu coração, porque é um curso que eu montei ao longo de muitos anos e que sim, ele super funciona, mas dessa vez ampliei o olhar, então trouxe outras possibilidades. Então, ao invés de eu explicar todos os arcanos maiores para relacionamentos, eu abri tela dupla nos slides e fazia a leitura dos arcanos maiores para relacionamentos, mas a leitura dos arcanos maiores para quem não tem relacionamento também. E aí inseri os solteiros, ou os enrolados, ou aqueles que querem ter uma relação, mas ainda não têm, ou aqueles que não sabem se o que tem é uma relação ou não, enfim, peguei toda essa gama de possibilidades de pessoas e coloquei também nesses slides duplos. Então, analise os arcanos maiores, tanto para pessoas comprometidas quanto para pessoas solteiras, porque a leitura muda sim. Trago também no curso a percepção, que para mim era clara, e depois eu percebi que não é claro para todo mundo, mas a percepção de que ler sobre amor não é só falar sobre sentimento, a gente também precisa ler comportamento, a gente também precisa ler parte material, como sendo a parte do desejo, da atração física, do sexo, coisas que levam a gente para leituras distintas dos arcanos. E coloquei também nesse curso uma aula bônus. E essa aula bônus, que é uma aula longa, gente, eu comecei achando que eu ia gravar uma hora e pouco. A aula ficou com mais de 2 horas e meia de duração. Mas eu não quis cortar, eu não quis reduzir, eu não quis enxugar, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que esse curso está trazendo neste momento, que é falar sobre relações não monogâmicas, relações plurais, vínculos múltiplos. Então, a aula bônus é longa, mas nela eu vou trazer a importância da gente analisar sobre isso. Vou falar das relações interraciais, vou falar de relacionamentos abertos, por exemplo, enfim, das possibilidades que eu ali localizei a partir de pesquisa, a partir de enquete, a partir de investigação.
reunir tudo isso para juntar nessa aula bônus. E, claro, junto dessa aula bônus, um material de apoio, onde você pode encontrar ali algumas explicações ou algumas sugestões de leitura de arcano maior para quem vive relação não monogâmica. Porque a torre pode vibrar de um jeito para uma pessoa que está numa relação monogâmica e vibrar de um outro jeito para quem está numa relação não monogâmica. E, inclusive, conforme o plano. Percebe? É muita complexidade. Então, quando eu sentei para rever esse curso, um curso que tinha antes 5 horas, às vezes 4, 5 horas, estourando 6 horas, esse curso ficou com quase 10 horas de duração, mais dois materiais de apoio que eu ofereço. Um para acompanhar o slide dos atributos principais para os arcanos maiores no amor, outro para falar de sugestões para relações não monogâmicas e um e-book exclusivo falando sobre relacionamentos plurais. Então, é muito material de fato, fora todas as referências e citações, tudo elencadinho, tudo organizadinho para você ampliar seu repertório se quiser a respeito. Então, de novo, aqui, como vocês podem ver, não estou falando só do curso, mas o tanto de coisa que a gente precisa começar a abrir no nosso espaço, como professores de tarô, né? O tanto de coisa que a gente precisa abrir nesse nosso espaço para oferecer para as pessoas, e como alunos, como tem coisa ainda para a gente estudar. Me coloco nessa posição, porque montando esse curso. Precisei estudar muita coisa de novo, considerar, fazer enquete, fazer pesquisa, investigar, pegar resultado de investigação para conseguir realmente abarcar tudo o que isso representa. Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela com vocês aqui. Já vou avisar que esse compartilhamento não é de slide, é literalmente o post oficial que eu fiz sobre esse curso, mas eu vou passando, explicando para vocês um pouco aqui sobre isso e levantando os pontos que eu achei importantes de trazer nesse curso. E não estou colocando aqui para alguém vir plagiar e fazer um curso igual, mais barato ou mais caro, ou infelizmente a gente tem esse hábito, né, de ir lá pegar, reproduzir para ganhar dinheiro em cima. Vivemos numa sociedade onde o pensamento neoliberal ele está meio que devorando a todos nós, infelizmente, né? Então não estou fazendo com esse intuito, ainda que eu saiba que isso pode acontecer, mas estou trazendo o que esse curso oferece, esse é o meu trabalho e acho importante compartilhar com vocês, até no sentido de levantar algumas reflexões que eventualmente a gente possa não estar considerando e que pode fazer muita diferença na nossa leitura oracular, tá? Então, o curso já eu já coloquei um nomezinho a mais nele, então é Tarô e Amor, sim, mas nas relações contemporâneas. E vale dizer que é um curso de especialização. Então, não sugiro para pessoas que estão começando agora, não sugiro para pessoas que nunca fizeram um curso de tarô na vida. Curso de especialização, ele demanda que você já tenha um conhecimento dos arcanos maiores, que você já jogue tarô de alguma maneira, tá? E que principalmente você já tenha tido algum tipo de troca, ou seja, você tenha feito algum curso onde você ouviu alguém falando, onde você pegou teorias e práticas para viabilizar ao longo do tempo. Quer dizer, é importante que você tenha algum conhecimento, porque não dá para fazer especialização quando o conhecimento é muito inicial. Aí acaba virando uma experiência desagradável e desconfortável. Principalmente porque aqui eu já parto do pressuposto de que a pessoa que vai estudar o amor dentro de um curso de especialização, ela já, por exemplo, faz leitura dos 4 planos dos arcanos para os arcanos maiores, no mínimo, né? Não vou nem falar dos arcanos menores, vou falar a princípio dos maiores. Então, se já não tem direcionamento de plano, de leitura de plano para arcano maior, esse curso pode acabar ficando indigesto, sim. E não tem problema, vai ser sempre um prazer receber novos alunos e novas alunas no curso, mas de preferência quando a pessoa está consciente do que ela está comprando ali, para não ter uma experiência ruim, né? Senão também não estaria ajudando ninguém. Do que se trata, portanto?
O curso fala da teoria e da prática das leituras amorosas. Aqui, gente, quando é teoria, eu vou passar pelos arcanos maiores, como eu falei, com slide duplo a cada arcano maior, é muita coisa mesmo, mas analisando para pessoas comprometidas e para pessoas não comprometidas. Eu coloquei ali como solteiras, mas podemos dizer pessoas que não estão comprometidas no relacionamento. Ofereço algumas tiragens. Tiragens que são clássicas, outras tiragens que já são um pouco mais amplas, que permitem que a gente analise vínculos que não sejam necessariamente vínculos monogâmicos, tá? E a intenção desse curso, que eu acho que o mais importante da gente falar sobre isso, é por que que eu resolvi fazer isso? É porque eu estava buscando oferecer para as pessoas, proporcionar para os alunos clareza, segurança e orientação para lidar com questões que são relacionadas ao amor, que vão para além do casal homem-mulher. De novo, isso não é um problema. Precisamos estudar sempre as relações, mesmo que seja só relações entre homens e mulheres, né? Relações heterossexuais, as relações supostamente padronizadas, mas a gente não deve considerar só isso, porque não é só sobre isso. A gente tem muitas formas de amar e não tem uma só que contemple a todos. Por isso é importante a gente saber jogar sobre isso e, principalmente, como eu falei, ter clareza, segurança e orientação para fazer isso, para a gente não ficar acochambrando, para a gente não achar que, ah, tudo bem. Se são três pessoas, então vamos fazer, ou se é um relacionamento onde a gente tem, por exemplo, um quad, né? A gente tem quatro pessoas se relacionando, por exemplo, né? É, temos trisal, temos quads. Então imagina que é um quad. E você vai fazer, sei lá, três, quatro templos de Afrodite. Você vai acochambrar um jogo para dar conta daquilo. Você pode fazer? Pode. Mas, poxa, é possível hoje analisar, por exemplo, trisais num jogo para três pessoas. Uma formação, metodologia e sistema para três pessoas. A gente tem essa possibilidade já. Então, por que não usar? Né? Ou vai fazer um jogo para várias pessoas diferentes, a gente tem jogos que são jogos pontuais que ajudam a gente a entender essa situação. Porque tem pessoas que não estão buscando tanta profundidade, elas só estão querendo entender melhor o cenário. Enfim, clareza e segurança quando eu falo sobre isso, não são termos genéricos, é para você conseguir dar conta dessas questões e levar isso para sua mesa sem precisar entrar em pânico, porque se tiver que fazer cinco ferraduras, vai fazer como, né? Não, não vai acabar nunca. Então, óbvio, no curso eu falo da ferradura? Claro que eu falo. Falo do Templo de Afrodite? Claro que eu falo, mas falo de outros jogos também que permitem que a gente vá além da formação padronizada de relacionamentos, tá? Portanto, já dei esse spoiler. Fala também da não monogamia, né? E busca uma perspectiva objetiva sobre essas relações, inclusive sugestões de leitura de arcano maior para relacionamentos plurais, que era uma coisa que eu sentia muita falta e que não dá para a gente ficar adaptando, porque, de novo, a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo ama do mesmo jeito e que tudo é igual, porque não é, né? A gente é, a gente é ser humano, mas cada um tem a sua história, cada um faz as suas escolhas, tá? O importante é que esse curso busca realmente construir esse espaço, esse ambiente seguro que eu menciono aqui, para a gente refletir dinâmicas afetivas várias, sem julgamento, sem juízo de valor, buscando respostas realistas, o que dá e o que não dá para fazer, para a gente poder lidar aí com os desafios emocionais, melhorar a comunicação, né? E facilitar a tomada de decisão para os consulentes, que acho que esse é o mais importante, né? Então, já falei para quem é indicado, vou repetir. Praticantes e tarotistas, você não precisa ser profissional, mas é importante que você tenha conhecimento de tarô, tá? Porque sim, você vai se especializar. Não dá para pular etapa. Eu não sugiro que seja feito isso, porque senão aí depois você vai encontrar um monte de problema pela frente e vai ter que muitas vezes começar de novo
ou fazer outros cursos. E aí, às vezes, o curso de especialização, que é para ser aquela cereja maravilhosa em cima do bolo, vira um obstáculo. Então, tudo tem o seu momento. Agora, se você já pratica, se você já joga para outras pessoas, e se a questão afetiva, a questão amorosa é uma questão importante, esse curso certamente é para você, tá? Em que o curso agrega? Bom, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que o ponto que aqui eu trago para vocês é o oferecimento de técnicas e caminhos, porque ele não é a verdade absoluta. Eu costumo tirar um pouco de sarro daquelas propostas que é assim, The Ultimate Guide of Tarot, né? Então, assim, o guia definitivo sobre tarô, a cartilha essencial para não sei o quê. Por quê, gente? Porque o ano que vem, por isso que eu falei para vocês, atualizo meus cursos de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Por quê? Porque as configurações mudam. Estamos em sociedade, o tarô é um espelho da sociedade, é um reflexo da sociedade. A sociedade muda, o tarô também muda. Não a ferramenta, o instrumento, o baralho, mas a forma de entendê-lo, de interpretá-lo e de jogá-lo, sim, muda. Então, aqui não é uma versão definitiva de nada, certo? Não é essa a intenção. Por isso que eu digo, eu ofereço mais técnicas e mais caminhos para a gente ampliar esse debate, essa reflexão, mas nem de longe é o guia definitivo sobre o amor, tá? Essa não é a minha pegada, não é a minha abordagem. Eu não compro isso, portanto, não vendo isso, né? A intenção é o quê? Direcionar para planos de leitura, de novo. Quando a gente vai falar de amor, a gente não fala só de sentimento. Quando a gente vai falar de relação, a gente fala de comportamento, de plano mental, de plano material, de sexo, de atração, de construção, juntos ou não, de desejos, de futuro ou não. Quer dizer, a gente tem ali uma série de possibilidades a serem analisadas. Então, olhar para os planos de atuação é muito importante, porque isso vai deixar a sua leitura com mais nuance, com mais camada. Isso é fundamental, né? Apresento interpretação, como eu falei, para pessoas solteiras, separadas, comprometidas, enroladas, envolvidas, relacionamentos plurais, enfim, e atualizando a leitura dos arcanos, isso também é fundamental, para sugerir tiragens, e jogos que deem conta de demandas e interesses diversos, que não só o arroz com feijão, tá? Falo do arroz com feijão também, mas ele não traduz, a totalidade dos amores e das relações. Praticamente falando, o que que esse curso oferece? Ele oferece, como eu coloco aqui, é uma estrutura do começo até o fim, tá? A minha intenção é estruturar do começo até o fim, mesmo que alguns temas fiquem em abertos, e é para ficar em aberto, a gente não pode conviver com a necessidade de controlar tudo, porque a prática oracular conta com o acaso, vocês sabem disso, né? Então, vou dar estrutura, mas não vou dar resposta definitiva, como falei. O que que eu ofereço? São 6 aulas mais uma aula bônus falando especificamente sobre não monogamia, tá? São mais de 8 horas de conteúdo, se contar a aula bônus, mais de 10. A proposta é autoral, então eu vou trazer uma dinâmica diferente para a leitura de arcanos. Eu ofereço, num primeiro momento, a leitura do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e daí por diante, mas depois eu saio disso e começo a trabalhar com grupos que têm um mesmo pano de fundo. Essa proposta é autoral, eu faço esse tipo de dinâmica em alguns dos meus cursos, o de comportamento eu também faço isso, que é um jeito que eu tenho de tirar a gente daquele automático do 1, 2, 3, 4, 5 e colocar o nosso entendimento simbólico antes do nosso entendimento decoreba, tá? É autoral, de novo, tô correndo o risco aqui de alguém pegar a ideia e reproduzir mais, é, enfim, aí eu conto com a boa vontade das pessoas que assistem de não fazer isso e dos alunos perceberem quando isso está sendo feito de uma maneira superficial, porque normalmente o que não é autoral acaba ficando superficial, não é mesmo? Eu ofereço material de apoio, como eu falei, tem, é, 2 PDFs com sugestões de leitura de arcanos maiores para o amor, de um modo geral, e
também para não monogâmicos, e-book exclusivo sobre as relações. Demorou um pouquinho, precisei registrar esse e-book por razões óbvias, mas ele ficou pronto. A intenção é ele relembrar vocês do que é falado ali ao longo do curso e do que a gente precisa considerar. Esse curso não pode deixar de certificar os alunos como especialistas nesse tipo de leitura e, de novo, suporte do começo até o fim, ou seja, dúvidas, perguntas, informações que você precise, você pode falar diretamente comigo. Pode deixar, por exemplo, se você for fazer lá no Hotmart o curso, pode deixar a pergunta lá que eu respondo? Pode. Mas às vezes, se eu demorar para ver resposta, para ver pergunta ou para responder lá, me escreve. Você me acessa via WhatsApp, via e-mail, como preferir, e eu te respondo as dúvidas. Eu gosto de responder individualmente, eu gosto de dar atenção individual para as pessoas que estudam comigo. Tenho sim comunidade no WhatsApp, mas como eu raramente abro para discussão a comunidade, se você precisar de alguma coisa comigo, fala direto comigo que dá certo. E por fim, os valores que aqui eu vou ter que deixar a data, tá? Para isso não dar confusão depois, para quem pegar esse vídeo depois. O valor original desse curso é R$ 298, que já é um valor bastante em conta para o tanto de coisa ali que eu estou oferecendo, mas que ao mesmo tempo eu sei que quando eu digo um valor bastante em conta, eu sei o país que eu vivo e eu sei a realidade da maioria das pessoas. Então eu sei também que assim. Pode ser um curso que oferece muito conteúdo e o valor acaba sendo até em conta pelo conteúdo, mas eu sei que isso não é uma coisa fácil e tranquila para todas as pessoas. Deste modo, nos primeiros 15 dias de lançamento, eu coloquei 20% de desconto nesse valor, tá? Vou deixar a data aqui para se você estiver me assistindo, você saber que este valor, que vai para R$ 238, este valor só vai valer até o dia 15 de setembro de 2025. Se você ver esse vídeo depois disso, o valor vai ser o valor cheio, que é R$ 298. E sim, pode parcelar, tanto comprando diretamente comigo, quanto comprando diretamente no Hotmart. Tem possibilidade de parcelamento para quem quiser e precisar ou preferir dessa maneira, tá? Aonde está disponível esse curso? Esse curso está disponível direto no Hotmart. Você encontra o link na minha bio do Instagram ou você encontra o link lá no meu site, tá? Que no meu site tem todas essas coisas. Costumo dizer, produzo bastante no Instagram, tenho meu podcast, tem aqui eventualmente vídeo no YouTube, tem núcleo no Hotmart, tem masterclass, mas o lugar onde você encontra todos os meus serviços para ver até livro, às vezes, para baixar gratuitamente e tudo mais, é o meu site, é o que é o amaziero.com. É lá que você encontra tudo. Não dá para colocar tudo no Instagram, ou tudo aqui, ou tudo, não dá, porque aí, enfim, eu sou um ser humano, só não dá. Mas lá no meu site você encontra tudo isso, escolhe inclusive o que quer fazer, do que quer participar, tudo isso você pode encontrar lá e as dúvidas falar diretamente comigo. A rigor, você consegue fazer no Hotmart, e tem link para o curso direto, tanto no site quanto no Instagram, enfim, tá? Ou direto pode pedir para mim. Ou no YouTube. Se você for fazer isso no YouTube, o esquema aí é diferente, porque você vai fazer direto comigo. Aí vai falar comigo, vai comprar comigo, porque aí eu vou te explicar como funciona. O que acontece? Qual é a diferença entre um e outro, Hotmart e o YouTube? Nenhuma. O conteúdo é o mesmo, eu entrego material de apoio do mesmo jeito, a diferença é onde você prefere assistir, tá? É muito mais como você se sente mais confortável assistindo do que necessariamente se tem um lugar melhor que outro, porque não tem. Essa vai da sua preferência, tá? O conteúdo é o mesmo e o acesso por 2 anos. Ai, Kelma, mas por que só 2 anos? Não é vitalício? Eu não acredito em curso vitalício. Eu realmente, acabei de falar, né? Não tem como eu acreditar num curso vitalício. Eu mesma atualizo meus cursos de 2 a 3 anos, mais ou menos. Eu vou lá e refaço e reviso.
Porque não dá para Kelma, eu não vou consultar um material que eu estudei há 20 anos atrás. Ele continua sendo referência para mim? Sim. Continua sendo base? Sim. Continua sendo parte da minha estrutura? Sim. Mas eu vou reproduzir os mesmos exemplos, as mesmas coisas, exatamente tudo do mesmo jeito? Não. Não acredito em curso vitalício. Eu acho realmente que um período de 2 anos é um período super suficiente para a pessoa ver, rever, anotar. E claro, sei lá, daqui 3 anos, né? Fiz um curso durante 2 anos. Mais um ano, e é possível que você queira olhar para aquilo de um jeito diferente, por exemplo. Então, não acredito em cursos vitalícios, nem ofereço isso. Até porque como é que eu vou oferecer uma coisa pro resto da vida? Eu nem sei se o Hotmart vai durar para sempre. Não sei nem se o YouTube vai durar para sempre. Como é que eu vou? Eu não vou durar para sempre, você não vai durar. Enfim. A ideia do vitalício é muito interessante, mas na prática ela nem sempre funciona no meu caso. Tem pessoas que trabalham com essa ideia e tá tudo bem, porque aí vai ter uma proposta diferente ou vai ter um foco diferente, específico, e tá tudo certo. No meu caso, o vitalício para mim não é uma opção, tá? Acho que eu compartilhei aqui o mais importante, o mais essencial, acho que eu não esqueci nada. Tinha uma última telinha só falando o que eu já falei para vocês, como adquirir. O curso já está disponível até o dia 15 de setembro, inclusive disponível com 20% de desconto, depois é o valor cheio. E você pode comprar direto no Hotmart ou falar comigo para assistir no YouTube, tá? Resumindo, gente, a questão do tarô, e o amor é uma questão antiga. Já deixo aqui a sugestão, deixei no curso, já deixei no Instagram, vou deixar aqui também. O episódio 8 da temporada 3 do meu podcast, o Tarologuês, fala sobre essa questão do amor, o quanto às vezes a gente minimiza o problema afetivo, o quanto às vezes a gente não dá tanta importância assim, sendo que na realidade é um dos temas essenciais que levam as pessoas a procurarem a gente, oraculistas, para analisar, para interpretar o seu momento. Então, é um tema de extrema importância que ganha ao longo do tempo muitas nuances e que, de novo, se o tarô reflete a sociedade e a sociedade muda, essa leitura precisa de ajuste, essa leitura merece mais atenção, merece mais camadas ali nas interpretações e nas possibilidades. Essa foi a minha intenção com esse curso. A leitura do amor é uma leitura comum e recorrente na mesa de jogo. É muito ao contrário do que às vezes as pessoas publicam em redes, dizendo que isso é chato, que é cansativo, que é bobagem, que o autoconhecimento é mais importante. Já deixo aí o spoiler que eu até menciono no curso, e que até falei em live com a Thaís Camargo, né? É complicado a gente falar em amor sem falar em autoconhecimento. Então, não é porque você quer falar sobre amor que você está abrindo mão de se conhecer, muito pelo contrário, o autoconhecimento está diretamente ligado ao amor. Tem um autor, Renato Nogueira, no seu livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a nos dizer sobre o amor. Nesse livro, Renato Nogueira fala claramente que o autoconhecimento, a partir de outros autores, né? Mas que o autoconhecimento e o amor estão diretamente ligados. Então, longe de ser um assunto banal, um assunto superficial, ou um assunto menos importante, o amor é um eixo do nosso trabalho. Ele vem normalmente com muita recorrência para a mesa e ele deve ser recebido. As questões que envolvem amor devem ser recebidas com respeito, devem ser recebidas com seriedade e com ferramentas, com técnicas, com teoria e prática que nos ajude a lidar com aquilo que a pessoa nos traz ao longo do tempo, né? Que ela nos traz ali como sendo o desafio das suas vidas. Então, é no respeito e é na dignidade que a gente constrói espaços oraculares que sejam
saudáveis, que sejam viáveis e que principalmente possam ser produtivos para essas pessoas que buscam a gente para orientação, tá certo? Eu agradeço demais a sua atenção até aqui e sigo à disposição para dúvidas, perguntas, esclarecimentos e o que mais for necessário, ok? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.